Olá, queridos, paz e graça para todos, que é o pregador Jairo Sacerdote, que estará neste dia com vocês para tratarmos da nossa EBD. Deus te abençoe e vamos fazer uma poderosa aula nesses dias, tá bom? Então, convido você para estar nos acompanhando aí no nosso canal, no YouTube, Jairo Sacerdote, tá bom? Você vai lá, entra no nosso canal, curte e não esqueça de acionar o sininho para receber outros vídeos para a edificação da sua vida. Vamos estar trabalhando nesta proposta sobre a nossa lição de número 2 do segundo trimestre e a nossa pauta dessa lição vai ser baseada em Efésios, carta de Paulo aos irmãos que estão em Éfeso. E essa lição vamos tratar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E para iniciarmos a nossa EBD, eu quero desde já chamar a sua atenção, pois será uma EBD de muita proveitosa para as nossas vidas. Então, vamos mergulhar na palavra do Senhor e tirar desta carta as lições pedagógicas para as nossas vidas. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Vamos falar nesta noite, neste dia, sobre essas bênçãos. E o texto de ouro da nossa EBD diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. A verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, a carta de Paulo ou epístola, como você queira chamar. A gente fala carta, pois essa carta ela circulava em Efésio, mas pode também ser chamada de epístola, assim como você queira, ou carta ou epístola, de Paulo aos irmãos em Éfeso. Capítulo 1 e o versículo 3 até o versículo 4. Capítulo 1, versículo 3 e 4, depois você pula para o 9, versículo 9, versículo 10, 11, 12, 13 e até o 14. E assim será a nossa leitura para nós ganharmos tempo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito de sua propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos heranças, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que nos faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Guarde esse versículo.
em que também vós estáis, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Prezados ouvintes da palavra de Deus, prezados irmãos, é com muito temor e tremor que nesta oportunidade eu me dirijo a vocês para trabalharmos esta carta de um modo que traga edificação e venha também sanar nesta oportunidade toda situação que nós estamos atravessando, que através dessa carta, através desta aula de EBD, possamos sermos mais, eu falo mais no ponto de vista, mais edificados através da palavra. Pois bem, lendo esta carta, o nosso objetivo da nossa EBD aqui, o nosso objetivo é levar a todos vocês a refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Segundo propósito ou objetivo é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo. Eu acho muito interessante esse segundo objetivo, é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo. E explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. É muito interessante nós percebermos aqui, o nosso comentarista dessa EBD é o nosso querido pastor Douglas Batista, né, que o mesmo é o comentarista dessa nossa lição, e vamos trabalhar essa lição para a nossa edificação. O nosso ponto central da nossa lição está pautado na seguinte expressão: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O primeiro tópico da nossa lição é a nova posição em Cristo. O segundo tópico da nossa lição é uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro tópico para nós encerrarmos, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Eu quero chamar a atenção de todos vocês e analisar com os irmãos a seguinte frase que vamos nortear aqui nesta oportunidade. Deus planejou, o Filho executou e o Espírito Santo garantiu. Deus planeja, o Filho executa e o Espírito Santo garante. Nesta carta aos irmãos que estão em Éfeso, que Paulo escreve, a Trindade aqui aparece nesta carta por diversas vezes. E a ideia desta carta primária é que, antes de tudo, nós venhamos adorar ao nosso Deus. Então, reveja o texto e perceba o que o apóstolo Paulo, ele nos emite
para que nos chame a atenção, para que venhamos adorar o nosso Deus. O capítulo 1, versículo 3, será a nossa porta de entrada. Então venha comigo e acompanhe aí do outro lado. Diz assim: bendito o Deus e Pai. Bendito. E essa expressão que Paulo está usando na sua carta, essa expressão que ele usa dizendo bendito o Deus e Pai, é uma expressão que leva-nos a adorar o Senhor. Ou seja, a expressão bendito aqui, quando Paulo inicia a sua fala, ele está dizendo digno de louvor, digno de majestade, digno de adoração, digno de ser adorado. Por que Paulo começa essa epístola deixando muito claro para nós essa expressão, bendito? Ele está dizendo, ele, Deus, é digno de ser adorado, é digno de ser reverenciado, é digno de ser louvado. Então é muito claro a proposta primária do apóstolo Paulo, antes de ele mencionar a frase seguinte, o qual nos abençoou. E a outra expressão que ele vai usar é bênçãos espirituais. Nessa mesma carta, perceba que ele vai dizer o texto, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Que bênçãos espirituais são essas? O que é que Paulo está mostrando para nós? Aquele Deus que é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser reverenciado. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual. Que bênção espiritual é essa que o apóstolo Paulo está tratando? E outro ponto fundamental para compreendermos é que ele vai dizer na seguinte expressão, além de ele estar nos dando, contribuindo conosco com essas bênçãos espirituais, ele ainda diz, nos lugares celestiais. E que lugares celestiais são esses? Mas é interessante que ele fecha o seu pensamento ou a sua fala, ele fecha dizendo que a adoração ao Pai, a bênção espiritual, nos lugares celestiais, tudo isso em Cristo. Ele encerra dizendo que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós aqui temos bênçãos espirituais, quais são elas? Lugares celestiais, que lugar são esses? E em Cristo. Porque Paulo faz questão de encerrar o versículo 3 dizendo em Cristo. Perceba, queridos e amados irmãos, é muito importante que você que está aí compreenda a respeito dessas bênçãos espirituais. Quando você compreende essas bênçãos espirituais, você não cessa de dizer bendito. Paulo convida-nos a dizer bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos convida a dizer bendito, ou seja, digno de louvor, digno de adoração. Por que, Paulo? Porque ele nos abençoou com essas bênçãos espirituais. E quais são essas bênçãos? Veja bem, olha aqui para nós e perceba algumas bênçãos espirituais que está envolvida aqui nesse cenário.
As bênçãos espirituais sejam essas. A eleição, ele nos elegeu nele. Ele nos predestinou para sermos filhos. Ele nos remiu dos nossos pecados, né? Por meio do seu sangue, ou por meio do sangue de Cristo. Então, essas bênçãos espirituais, qual está sendo citada aqui, são essas. Ele nos elegeu nele, ele nos predestinou para sermos filhos, ele nos remiu dos nossos pecados por meio do sangue de Cristo. Então, essas bênçãos espirituais, é essas que Paulo está citando aqui para nós. E que lugar é esse celestial que Paulo está se referindo? Nos lugares celestiais. Observe que a expressão está no plural. Nos lugares celestiais. Eu já ouvi muitas pessoas falar a respeito desse lugar celestial que dá a entender-se a igreja. Perceba. Que lugar é esse? Será que é a igreja? Todavia, perceba que esta colocação pode ser compreendida como igreja? Sim, pode ser. Por quê? Perceba que na oração do Pai Nosso, ele diz assim: venha a nós o teu reino. Então, quando o reino vem a nós, logo acontece que salvações acontecem, libertações acontecem, curas acontecem, porque o reino veio a nós. E quando o reino vem a nós, logo o lugar que estamos se torna o lugar onde o reino estabeleceu. A presença de Deus. E ali podemos então dizer que estamos em um pedacinho dos céus. Ou seja, o reino veio para aquele ambiente. E aquele ambiente passou a ser um ambiente celestial. Então, Deus libera suas bênçãos para nós nesses lugares celestiais. Pois bem, só que é interessante pensar que o apóstolo Paulo faz questão de mencionar que todo esse envolto, ele precisa estar em Cristo. E a expressão em Cristo é uma expressão que vai mostrar para nós como de uma intimidade. É alguém que está entronizado, envolvido em Cristo. É um indicativo em Cristo. Então perceba-se que essas bênçãos que aqui está se falando não são bênçãos materiais, mas são bênçãos espirituais, que são elas a predestinação, a remissão, né? E também a eleição. Essas bênçãos só podem ser alcançadas em Cristo. Ou seja, Cristo que executará essas bênçãos. Para que possamos caminhar mais um pouco nesta nossa lição e entender a proposta de refletir a respeito do nosso posicionamento, né? Por que a respeito da nossa nova posição? Porque até hora nós estávamos condenados com o mundo. Estávamos inclinados pelo pecado. Só que Cristo veio e nos posicionou, nos elegeu, e nós agora estamos posicionados nele. Então voltamos a nos posicionar nele.
tornando a congregar em Cristo todas as coisas. Então, tudo isso implica em dizer que ele está trazendo para o Gênese, ou seja, para a origem. A respeito de refletir sobre o respeito da nova posição em Cristo, a ideia é de trazer para o Gênese, voltar para a origem, porque depois de Adão todos pecaram, estavam todos destituídos da glória de Deus, ou seja, distante do posicionamento. Só que Cristo veio e nos posicionou nele. E agora estamos posicionados em Cristo. Estamos em Cristo. Estamos vivendo em Cristo. Estamos em Cristo. Glória ao nosso Deus. Ele nos trouxe para o Gênesis, para o início, para o começo e nos posicionou. É muito interessante pensarmos nessa proposta de posicionamento. Por quê? Porque a ideia de um posicionamento aqui no nosso passado estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Ou seja, nós estávamos inclinados para o pecado e Cristo veio e nos outorgou para a salvação. E agora nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. E vale a pena a gente aqui pensar nessa nova vida, pensar nesse novo posicionamento que ele nos deu. E depois que ele nos posicionou, nos resgatou, nos trouxe para esta vida, nos salvou da perdição, nos livrou da morte, como agora vamos evidenciar nesse mundo a nossa vida em Cristo? Depois que ele nos posicionou, estamos posicionados em Cristo. Agora vamos evidenciar a realidade de uma vida cristã, uma vida cristocêntrica nesse mundo. Porque nós estamos nele, mas precisamos evidenciar uma vida cristocêntrica em Cristo. Então, para que esta vida cristocêntrica em Cristo venha a nós, precisamos compreender. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus protegeu a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Queridos ouvintes da palavra de Deus, queridos amados que estão agora me escutando, é muito interessante esse ponto que iremos abordar agora. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Vale a pena pensarmos nesta vida cristocêntrica. Vale a pena refletirmos a nossa vida cristocêntrica nesse mundo. Vale a pena analisarmos como estamos nos comportando nesse mundo. E dentro desta proposta, eu acho interessante de compreendermos que, embora o pecado tenha adentrado ao mundo, mas Deus revelou a revelação do mistério. A frase "descobrimos o mistério da sua vontade" sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Ou seja, havia uma verdade que estava oculta.
aos santos de Deus. Só que aí Paulo, escrevendo esta epístola ou esta carta, é muito interessante o que ele diz. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, é uma revelação que até então era oculta, era escondido. Ninguém sabia desse mistério. Mas Paulo trouxe esse mistério e revelou para nós dizendo: Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Perceba? E agora, aquilo que estava oculto foi revelado. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara, por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. É por isso que, quando Adão pecou, Deus não foi pego de surpresa. Deus já havia planejado tudo, né? Na sua onisciência. Ele já havia planejado todas as coisas. Só que esse mistério estava oculto. E aí Paulo agora trazendo essa revelação, ele diz que esse mistério que estava oculto da salvação, Deus ortogou, nos deu. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então, observe que o apóstolo Paulo trouxe esta revelação para nós. Como nós agora vamos viver uma vida fora de Cristo. E aí é interessante. Por isso eu chamo sua atenção para um versículo que eu gosto muito, aí em Efésios. Eu gosto muito desse versículo. Que diz assim no versículo 13, capítulo que nós estamos abordando, capítulo 1, versículo 13. Em que também vós está. Em que também vós está. Perceba, em que também vós está. Vamos por menores para nós destrinchar esse versículo, para a gente compreender lá no final. Em que também vós está. O que é que está dizendo Paulo? Em que também vós está. Com fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós está. Depois de ouviste a palavra da verdade. Então aqui de pormenor, primeiro, você deve estar nele. E por que você está nele? Aí ele vai dizer o versículo 13, parte B. Porque vocês ouviram a palavra da verdade. Então você só está nele porque vocês ouviram a palavra da verdade. Não é qualquer palavra. Não é qualquer ministração. Não é qualquer pregação por aí que estão inventando outro evangelho. Um evangelho que não leva ninguém a se arrepender. Um evangelho que não deixa ninguém com a sua mente pensativa. Como ele está vivendo a vida dele cristocêntrica. Então, você já está nele. Mas por que você está? Porque vocês ouviram a palavra da verdade. Terceiro, o evangelho da salvação. Tudo isso aí no versículo 13. Vocês estão nele, porque vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Ou seja, um evangelho que traz salvação. Estão pregando por aí um evangelho que não traz salvação, queridos. Estão trazendo por aí um evangelho que as pessoas não conseguem sair da vida que estão. E aí o texto está dizendo, o evangelho da salvação. E tendo nele crido, ou seja, você está nele, porque você ouviu a palavra da verdade, o evangelho genuíno da salvação.
E depois que você ouviu a palavra, o evangelho da salvação, aí diz o texto, e nele também tem crido. Te levou a você acreditar, a você a crer. E depois que você crer na palavra da verdade, no evangelho da salvação, você crê. E quando você crê, aí o texto termina dizendo, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, são 5 passos fundamentais. Primeiro, vós está. Segundo, a palavra da verdade. Terceiro, o evangelho da salvação. Quarto, porque você creu nesse evangelho que salva. E porque você creu, você foi selado com o Espírito Santo. Então, só é selado com o Espírito Santo quem crê ou quem ouve a palavra da verdade, quem acredita no evangelho da salvação, e aí crê e recebe o Espírito, o qual é selado. Então, esse selo aqui, que aparece nesse texto, a expressão aqui selado, é a ideia de uma expressão de posse. Alguém que está de posse de uma coisa, ou comprou uma coisa, você tem posse daquilo, é seu, é sua propriedade. E aqui fala de posse de pessoa, é como se fosse comprar um escravo. Você comprou e agora esse escravo é meu, é minha posse, é meu, eu possuo ele. Então, o Espírito Santo, ele se apossa de você, ele segura você, ele sustenta você, ele garante que você é de Cristo, porque você também vós está, porque ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação te levou a você crer, e porque você creu, você foi selado, ou seja, os céus te comprou, os céus se apossou de você, e agora você é dos céus. Vale um amém aí? Vale um glória a Deus? Então, é interessante pensar nessa proposta. Por que muitas pessoas não estão vindo para Cristo e não estão tendo a firmeza? Ou até mesmo vêm, mas não tem firmeza. Porque estão pregando uma palavra com meias verdades. E é pior do que uma mentira. Estão pregando o evangelho que não salva. As pessoas não estão crendo no poder desse evangelho. Aí o Espírito Santo não sela essas pessoas, porque esse evangelho está barateado. Desculpe aqui eu ser e falar abertamente, mas estão fazendo negócios com o evangelho. Estão negociando o evangelho. Estão vendendo o evangelho. Estão barateando o evangelho, estão fazendo troca com o evangelho, estão fazendo com que o evangelho seja banalizado na mente e na cabeça de alguns. Pense nisso. Então, quando a gente observa a proposta dessa lição, o Espírito Santo aqui é o que vai selar, vai dar o direito de posse, o qual também é o penhor da nossa herança. Além de ele selar, ele é o penhor da nossa herança. Bom, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Que maravilha! É muito interessante a gente pensar no Espírito Santo como o penhor da nossa herança. Glória ao nosso Deus. Então, veja bem, a expressão penhor vem do termo grego arabã. Pode ser traduzido como depósito, garantia, ou primeira parcela. É quando o Espírito Santo vem e diz, já financiei, já paguei, é minha, é o penhor. Eu estou colocando algo aqui em favor dele. A primeira parcela já foi paga. Agora garante, só depende dele para concluir até o final. É por isso que eu faço aqui uma ressalva dizendo
Alguém está dizendo por aí, salvo uma vez, salvo para sempre. É mentira. É errado. Porque por mais que o Espírito Santo ele seja o penhor da sua vida, ele já pagou uma parcela. Ele já pagou algo ali por você. Mas a salvação é um processo contínuo. A salvação é um processo contínuo na vida do cristão. Isso implica dizer que a salvação nos leva à santificação. Nos leva ao processo de nos santificarmos. Então, essa ideia de que salvo uma vez, salvo para sempre, não. Porque a ideia do Espírito Santo aqui é regenerar, purificar e santificar o pecador. É regenerar, purificar e santificar o pregador. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: quem é limpo, se limpe mais. Tá bom? Então, vale a pena a gente aqui pensar nessa proposta. Então, já que nós tocamos aqui no posicionamento, né, nós estamos inclinados com o pecado de Adão, Jesus nos trouxe para o nível, né, nos posicionou, e agora a gente vive a evidência, a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo. Então agora a gente vive uma vida de santidade, uma vida com Deus, uma vida íntegra, uma vida separada, uma vida, né, com o Espírito Santo, em Cristo Jesus. E agora eu concluo aqui explicando para os meus irmãos, explicando que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. É interessante pensar que o Espírito Santo ele desempenha um papel fundamental no plano salvífico, tá certo? Ele desempenha esse plano aí salvífico. Glórias ao nosso Deus. E por que o Espírito Santo é fundamental? Por que é fundamental ter a promessa do Espírito, ter o selo do Espírito, ter o penhor do Espírito? Eu chamo aqui a sua ressalva para te dizer, querido, eu não estou dizendo aqui, nesta lição, na nossa EBD, que o selo do Espírito é você falar em línguas, é você pular, é você... Não é isso. O selo aqui do Espírito é depois que você ouviu isso aqui que eu falei, os 5 passos de um verdadeiro evangelho. Os 5 passos. Primeiro, você está. Segundo, depois de ouvir a palavra da verdade. Terceiro, o evangelho da salvação. Quarto, que te levou a crer. E quinto, que foi selado pelo Espírito. Tá bom? Então você está porque você ouviu a palavra da verdade. E ouvindo a palavra da verdade, você entendeu que esse evangelho é o evangelho da salvação, o qual te levou a crer. E quando você creu, você foi selado. Mas, irmão Jairo, eu nunca falei língua na igreja, eu sou selado? Você é selado pelo Espírito já. Você já é selado pelo Espírito Santo de Deus. Ele já te selou, você já está selado pelo Espírito de Deus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? O Espírito Santo já te selou, você tem um selo. É o Evangelho da Salvação, que é por meio da fé. Esse selo que o Espírito te deu, esse Espírito que selou você, é uma expressão de posse, de compra de uma pessoa, de posse de uma pessoa. Ele está dizendo, você agora é meu, te separei, te selei. E aí vem um penhor, ele diz o penhor. E o penhor é nada mais que a primeira parcela que ele pagou por você. Então existem algumas parcelas. Então você precisa viver uma vida com Deus para que as outras parcelas sejam pagas, para que você chegue nos céus. Tá bom? Glórias ao nosso eterno Jesus Cristo.
Então, essa lição, queridos e amados irmãos, dentro desta proposta que estamos abordando aqui, dentro dessa nossa temática aqui, né? Deus planejou, o Filho executou e o Espírito Santo que está ali garantindo. Então, o Espírito Santo é fundamental nas nossas vidas. É fundamental para nós. É fundamental aqui para nós, tá bom? Então, observe por que é que o Espírito Santo é fundamental. Porque o Espírito Santo é fundamental na nossa vida. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus. Por que que o Espírito Santo é importante? Porque ele convence o homem dos pecados, da justiça e do juízo. Então, por isso que é fundamental o Espírito Santo na vida da igreja, para convencer do pecado, convencer da justiça, convencer do juízo, né? E também nos levar ao verdadeiro relacionamento com Deus. Então, sem o Espírito Santo, é impossível nós ter este verdadeiro relacionamento com Deus. Então, por isso que Cristo aqui, ele chama a atenção para a importância do Espírito Santo em nossas vidas. A importância do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado ressalta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém? Glórias ao nosso Deus. Então, o propósito aqui, a gente volta lá na origem, volta no começo, volta para o princípio e a gente entende que Deus Pai é bendito. Ou seja, bendito seja Deus. Ou seja, louvado seja o Senhor. Glória seja o Eterno. Bendito seja o Criador. Exaltado seja Ele nas alturas. Então, falamos que Ele é bendito, falamos dessa bênção espiritual, explicamos sobre os lugares celestiais e focamos que tudo isso só é possível estando em Cristo. Focamos que em Cristo Ele congregou todas as coisas nele. Todas as coisas Ele congregou nele. Ele chamou para Ele, congregou nele, trouxe para Ele. Então isso implica em dizer que Ele está trazendo para o Gênese, ou seja, para a origem, todas as coisas. Inclusive você, inclusive eu. Quando isso aconteceu, o Espírito Santo, ele selou e também colocou o penhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê uma semana de vitórias. Bom, que você possa, nessa lição aí, ser edificado. E eu sou grato a você por estar conosco aqui, acompanhando até agora, tá bom? O texto que eu quero deixar na ênfase aí é que Deus planejou, o Filho executou e o Espírito Santo é que está garantindo, tá bom? Então, é muito importante que você não perca a ligação, não perca o selo e não deixe de fazer
a vontade de Deus para que Ele continue pagando as parcelas para que você chegue aos céus. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe, meu irmão. Eu quero aqui pedir que você, gostando desse vídeo, você curte e também aí, se possível, se inscreva em nosso canal para que